A homeopatia é uma especialidade médica reconhecida no Brasil desde 1980, Uhum. que trata cada pessoa em sua individualidade, em seu modo peculiar de adoecer, utilizando substâncias altamente diluídas, extraídas da natureza, Pois né? é, esses medicamentos homeopáticos eles são capazes de estimular a reação curativa do organismo. É possível também diminuir a predisposição às doenças, curar doenças agudas e de longa duração sem efeitos adversos e promover equilíbrio mental e emocional. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem, já nesse comecinho de programa, para Uhum. falar sobre esse assunto, é a doutora Ana Juken, que é neuropata. Doutora Ana, seja muito bem-vinda ao nosso Notícias do Bem. É um prazer recebê-la para a gente falar a respeito desse tema que ainda gera muita dúvida, né? Quando a gente fala em homeopatia, e a gente já começa por aí, quando a gente fala em homeopatia, muita gente ainda tem dúvida se é uma especialidade médica, se é efetivamente eficaz, enfim, quais são as principais dúvidas ainda relacionadas à homeopatia, doutora? A homeopatia, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Meu nome é Ana Juncken e eu sou médica homeopata, não neuropata, homeopata. A homeopatia ela foi reconhecida como especialidade médica em 1980, aqui no Brasil, pelo Conselho Federal de Medicina. Mas muita gente ainda tem muitas dúvidas. Uma das principais dúvidas que chegam para mim as pessoas acham que a homeopatia ela é muito lenta. Né? Ela é boa, mas ela tem um resultado, ela demora muito para fazer efeito. E isso não é verdade. Principalmente nos casos agudos, nós observamos um efeito bem rápido da homeopatia. Agora, doutora, essa questão de ser lenta é mais um preconceito ou o ciclo de tratamento é diferente? Eu queria que a senhora explicasse isso pra gente. Sim, o ciclo de tratamento é diferente, porque como a homeopatia ela vai atuar estimulando a reação do organismo, ela vai estimular o organismo a aprender a reagir de uma maneira mais inteligente e eles vão retornar ao equilíbrio. Então, muitos pacientes que chegam para tratar com homeopatia são doentes que já têm uma doença, um paciente que já tem uma doença crônica de longa data e já usam muitos remédios alopáticos há muito tempo. Esse paciente, ele vai demorar, a homeopatia vai demorar para conseguir estimular, vai demorar um pouco mais para estimular essa reação do organismo, porque o uso crônico, o uso prolongado de outras medicações ele acaba dificultando o organismo, ele desaprende a reagir, porque o organismo ele tem uma, uma inteligência inata de voltar ao seu equilíbrio. Só que com o tempo, dependendo da doença, se o paciente tem uma doença crônica há muito tempo e usa muitos medicamentos, essa reação do organismo ela vai estar mais lentificada. Então, nesse Uhum. caso, a homeopatia ela pode demorar um pouco mais. Mas no Uhum. caso de doenças agudas, crianças que têm jovens que têm, o organismo está com essa capacidade de reagir, né, muito mais forte, a gente tem uma reação imediata da homeopatia. Uhum. Uhum. Doutora, quando a gente fala da homeopatia, existe algum efeito adverso, uma criança, adulto, jovens, todo mundo pode aderir a esse tratamento? Ele é eficaz para todas as idades? Qual que é a recomendação? Todas as pessoas podem usar homeopatia, né? De Uhum. todas as idades, não tem contraindicação. A homeopatia ela não leva a uma intoxicação medicamentosa, ela pode ser utilizada inclusive em gestantes. Agora, doutora, quando a gente fala de homeopatia, quais são as principais, vamos dizer assim, doenças que são tratadas pela homeopatia hoje no Brasil? Quais são as principais prescrições, vamos dizer assim, da homeopatia? A gente costuma dizer que a homeopatia, ela não trata a doença, ela trata a pessoa, porque a Hum. gente olha para a pessoa como um todo, considerando, inclusive, os aspectos mentais e emocionais, além do físico, né? Mas, se a gente, assim, existe uma lista enorme de doenças que a gente trata, né? Se a gente for falar em doença, hoje a gente trata muito ansiedade, depressão, síndrome do pânico, compulsão, déficit de atenção e hiperatividade, problemas para dormir, insônia, problemas digestivos, problemas hormonais também, artrites, infecções de repetição.
Entendi. E Baixa Então, imunidade. podemos dizer, então, assim, que a homeopatia, ela seria quase que um estilo de vida, assim, para a gente entender que no nosso dia a dia, nós podemos aderir à homeopatia no nosso estilo de vida. Eh, Hoje, morar em São Paulo, por exemplo, é uma cidade que tem muitas poeiras, muitas fuligens, a gente tem alergia a tudo. Né? Em casa, tudo. É uma cidade difícil de se viver, o clima oscila o tempo todo, as pessoas estão sempre alérgicas. E a homeopatia, ela seria uma grande aliada até nesse tratamento no dia a dia, basicamente. Seria isso? Assim, é um viver com propósito ali, ela estaria auxiliando nesse nosso dia a dia? Seria basicamente isso? Sim, com certeza. Ela ajuda, né? Nós que moramos em São Paulo, Uhum, a gente conviver com esse estresse, né? A poluição, as alergias, ela ajuda inclusive nas intolerâncias alimentares. E uhum, ela pode, a homeopatia, essa é outra dúvida comum, ela pode ser associada ao tratamento alopático. Se a pessoa já faz uso de medicações, a gente pode associar. E o contrário também, a pessoa que faz uso de homeopatia, se ela precisar tomar um outro medicamento alopático, ela pode tomar, não tem problema. uhum. A homeopatia, ela soma. Ela pode muitas vezes ser usada sozinha, dependendo do caso, ou ela pode somar com outros tratamentos. Tá certo. Doutora, a gente falou aqui a respeito da homeopatia, que foi reconhecida como especialidade médica em 1980, mas eu queria que a senhora contasse um pouco da história da homeopatia no mundo e no Brasil. Como é que surgiram, como é que surgiu essa especialidade? Como é que ela vem se desenvolvendo ao longo dessas últimas décadas, principalmente? A homeopatia ela foi criada e desenvolvida por um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, no uhum, final do século XVIII. Hahnemann era um médico que ele já tinha abandonado o exercício da medicina depois de exercer por 10 anos, por estar inconformado e decepcionado com os métodos terapêuticos que na época eram muito agressivos e pouco eficazes, como por exemplo a sangria. Hum, Então Hahnemann ele passou a viver de traduções de livros médicos e foi traduzindo uma matéria médica que era sobre uma substância chamada quina, que vem de uma planta, que ele teve a ideia de experimentar essa substância nele mesmo, e ele observou, e ele começou a apresentar os mesmos sintomas que a substância tratava. uhum, Então, a partir daí, ele comprovou a lei dos semelhantes, que já tinha sido descrita por Hipócrates, que é o pai da medicina, e desenvolveu esse método terapêutico que é reconhecido mundialmente, que é a homeopatia, que é baseada na lei do semelhante, na qual a gente dá um remédio, né, que ele é para tratar uma doença que ele causa, mas que ele causa os mesmos sintomas numa pessoa saudável. uhum. E como é que esse método chegou ao Brasil, doutora? Então, esse método chegou graças a um médico francês chamado Jules Benoit Moore, em 21 de novembro de 1840. Então, por isso, essa data é comemorado o Dia da Homeopatia no Brasil. Tem até um comentário aqui no nosso chat, né, da Delva. Ela colocou, compartilhou com a gente, né, um testemunho que ela colocou. Bom dia, doutora Ana. Eu gosto da homeopatia. Meu filho foi curado com remédios da homeopatia. Ela não colocou exatamente qual era o tratamento que ele estava fazendo, né? Uhum. Mas ela conseguiu ver efeitos positivos, né? E conseguiu realmente chegar a um resultado aqui da cura por intermédio da homeopatia. Doutora, isso tem sido cada vez mais comum? Quer dizer, Uhum. cada vez mais pacientes têm buscado a homeopatia, até por conta de tudo isso que a gente está vendo, né, nessa questão de superbactérias, de Os uso excessivo de efeitos. antibióticos, efeitos colaterais. Cada vez mais pessoas têm buscado a homeopatia como opção de tratamento? Sim, a procura tem aumentado. As pessoas estão nessa busca, né, de um tratamento que não cause dependência, e a homeopatia não causa dependência, não causa intoxicação. É um Uhum. tratamento seguro, é um tratamento de baixo custo e é um tratamento natural, porque estimula as vias naturais de cura do organismo.
Uhum. Muito bom. Nesse período de pandemia, por exemplo, onde muitos quiseram trabalhar a questão da imunidade, de estar sempre com a imunidade mais em cima, né, equilibrada, a homeopatia, ela auxiliou bem nesse processo? Como que foi? Teve algum um trabalho específico nessa área? Tem algum medicamento específico para essa área, doutora? A Esse homeopatia propósito? auxiliou e auxilia, porque Aham. ela trabalha a imunidade, então ela ajuda muito nos casos de infecções, né, virais principalmente, que a infecção viral geralmente a gente precisa muito do organismo, né, do Uhum. organismo, do terreno que a gente chama. Agora, não existe um remédio, existem alguns remédios, vários remédios, porque a homeopatia ela tem essa característica, que é a individualização. Cada paciente vai receber um medicamento diferente baseado nas suas características. Entendi. Queria que a senhora explicasse como é que é esse processo, então. Quer dizer, eu, por exemplo, se eu for até um médico homeopata, ele vai fazer uma série de exames e em cima do meu organismo vai ser desenvolvida uma fórmula específica, é isso? Não exames, a gente avalia exames como médico, mas o principal na homeopatia é o que a gente é a anamnese, né, e o exame físico. O homeopata, ele geralmente a consulta do homeopata, ela dura bastante tempo, né? Porque a gente conversa muito, porque a gente conversa sobre os aspectos emocionais, mentais, além do físico. Então, a escolha do medicamento ela é baseada principalmente nesses dados que a gente coleta durante a consulta médica. Nico, eu queria que a senhora explicasse né, pra gente que não entende, o que é anamnese. O que é isso? Anamnese, esse questionário que a gente faz, essa conversa que a gente tem durante a consulta médica. Uhum, Toda consulta médica, independente se é homeopatia ou não, a gente tem a parte da anamnese, que é quando o médico pergunta, o paciente fala a sua queixa, o médico pergunta sobre história, né, doenças que ele já teve, história familiar, é muito uhum. importante. Entendi. E aí, a partir desses dados, então, são desenvolvidas fórmulas específicas, levando em consideração a história, a vida de cada paciente, e aí isso é desenvolvido pessoa a pessoa. É isso É mesmo, um né, doutor? É um Tratamento tratamento individual. individual, levando em consideração individual. a história. E aí, o caminho é buscar farmácias que manipulem esse medicamento. Agora, existem medicamentos pré-manipulados, homeopáticos, nas farmácias. Eles são recomendados também? Assim, o princípio da homeopatia é essa individualização. Quando a gente compra um remédio pronto na farmácia, a gente não está individualizando. Uhum. Uhum. A Mas gente não tá, existem, a né? gente não tá. Existem. Uhum. Assim, pode ser uma solução SOS em algum momento, mas o Uhum. ideal, a homeopatia mesmo, por conta desse princípio da individualização, a Uhum. homeopatia mesmo é quando a gente faz a consulta e o médico faz a prescrição que serve só para você. Entendi. Muito bom. Ó, a Delvela até colocou que a questão do filho dela, ele era alérgico a remédios que faziam mal, e aí ele largou e foi para a homeopatia, né? Então, e eu vi até um depoimento, né, recentemente, de uma pessoa que ela tinha uma alergia, tratamento de asma, tratava como se fosse asma, e aí quando ela procurou um homeopata, ela descobriu que ela era alérgica à lactose. E ela tratava com medicamentos para asma. E quando ela começou a trocou os medicamentos e tudo, que ela começou a trocar, tirar o Uhum. alimento e fazer o uso dos outros remédios, ela passou a ter uma vida saudável. Então, você vê que coisa interessante, né? Vários exames e alguns medicamentos, né, que Uhum. iam até buscar um profissional. Tem muito isso, né? A questão de chegar ali, ver esse questionário, descobrir os alimentos, e isso é muito importante, esse diálogo, né? E essa individualidade, esse contato pessoal, né, doutora? De chegar ao ponto X ali de cada paciente. É importante esse momento, né? Ao- Então, como a homeopatia tem essa visão mais abrangente, essa consulta onde a gente estabelece, né, uma relação médico-paciente bem próxima, a gente vê o todo, Uhum. vê Uhum. todo
paciente analisa tudo, a gente não trata uma parte, né? Um Sim. órgão, a gente não tem essa visão isolada. Entendi. E Uhum. doutora, para a gente fechar, hoje é o Dia Mundial da Homeopatia, né? Eu queria que a senhora falasse a respeito dessa data, se de alguma forma ela ajuda e de que maneira essa data ajuda a homeopatia como um todo e principalmente nessa questão de algumas pessoas ainda têm muitas dúvidas e até preconceito, né, com relação ao tratamento homeopático. Como é que essa data entra na solução dessa questão? Eu acho que é importante porque nós lembramos da homeopatia e falamos sobre isso, como essa entrevista, né? E que a gente consegue falar da homeopatia para mais pessoas, compartilhar isso. Porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Ou têm algum preconceito. E é importante a gente falar cada vez mais, divulgar a homeopatia, porque é um método de baixo custo, é um método de fácil administração, que pode ser usado em qualquer idade, em qualquer pessoa, em gestantes, né? Pode ser usada até em animais e plantas. Então, assim, a homeopatia maravilhosa, ela precisa ser mais divulgada. E essa data ajuda a gente a divulgar mais. Tá certo. Doutora Ana Junkin, médica homeopata, participando com a gente aqui no comecinho do nosso Notícias do Bem dessa segunda-feira. Doutora Ana, obrigado pela sua participação, pelos Uhum. esclarecimentos. Um prazer tê-la aqui com a gente. Boa semana. Obrigada, prazer foi meu. Muito obrigada.